Vou começar com vocês agora o módulo 1 da nossa disciplina. Espero que vocês aproveitem bem o nosso curso, para que ele possa ser o melhor possível no processo de formação de vocês. Vamos lá? Vejam bem. Vamos trabalhar agora a unidade 1, ser humano, um ser ético. Eu perguntaria a qualquer um de vocês, o que é ser ético? Bom, antes de dar essa resposta especificamente, eu preciso trabalhar outro aspecto que também é importante. E ele está lá na formação da primeira das grandes ciências, a filosofia. Por que a filosofia é a mãe de todas as ciências? Porque ela teve uma preocupação interessante, que foi a de resguardar elementos capazes de gerar prova. E para o ser humano hoje, prova é fundamental para você subestabelecer qualquer debate. Então, quando você fala ali de Sócrates, Platão e Aristóteles, eles primeiramente trabalharam um aspecto interessante, que é qual? A moral. O que é moral? Conjunto de valores sociais que ajudam o ser humano a viver individualmente e a se relacionar socialmente com outras pessoas. Então, para que eu possa entender a ética, eu preciso entender primeiramente a moral. Perfeito? Então, essa moral, ela é construída socialmente e ela é absorvida pelos indivíduos, o que faz com que eles desenvolvam, por exemplo, o caráter identitário. Pois bem, quando você desenvolve o caráter moral, ele é o caráter individual, por assim dizer. Então, apesar de cada um ter a sua moralidade, ela é convergente em diversos aspectos. Então, vamos lá. O conceito de verdade, o conceito de amor, o conceito de ódio, o conceito de inveja, são todos conceitos pautados por perspectivas morais. Então, vocês têm que ter essa noção inicial para entender o que é a ética. Pois bem, o que é a ética? A ética é a moral em trânsito social. Isso é ética. Por quê? Porque moral é sempre moral. Ética é sempre moral? Talvez. Talvez. Por exemplo, se você acha dinheiro no chão e você tem a condição de procurar de quem é, isso é agir com ética. Não achado não é roubado que perdeu é relaxado. Pois é, se você não esgotar as possibilidades de devolução, eu preciso completar o ditado, né? Quem pega é ladrão. O dinheiro só passa a ser seu no momento em que você esgota as possibilidades de devolução. Aí sim. Então, o conceito de ética, ele se difere do conceito de moral, dentre vários aspectos, por essa questão do posso agir moralmente e ser ético. Posso não agir de forma moral e ainda assim ser ético. Eu vou dar um bom exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando meu pai faleceu, por exemplo, os 4 irmãos dele foram até a minha avó para dizer para ela: olha, dona Maria, a senhora que é hipertensa e diabética, a senhora está com o filho adoentado no hospital. Vamos para o hospital? E o meu pai já havia falecido. Eu pergunto a vocês, por que os irmãos disseram para a mãe que o 5º havia falecido, havia se adoentado e estava hospitalizado, para evitar que ela passasse mal dentro de casa, não houvesse socorro adequado e ela viesse a falecer também? Então, detalhe, eles mentiram, sim, mas para proteger aquela mãe. Vejam bem, não foram morais, ou não foram pautados por uma perspectiva moral, mas com toda certeza foram éticos. Toda certeza. Mas se aquela mãe soubesse que aquele filho havia morrido, como minha avó sabia que meu pai havia falecido quando os 4 chegaram juntos, ela ainda assim foi protegida pelos irmãos. Tá, vamos lá. Quando você vai desenvolver a leitura desse caráter filosófico, esse ser ético, eu posso pautar-me a dialogar sobre várias direções diferentes. Dentre elas, é o que aparece na telinha para vocês aí na parte superior. Vícios, virtudes e a justa medida. Gente, eu posso seguir a cronologia normal do conteúdo de vocês ou posso flutuar em meio a essa dinâmica, tentando construir uma linha de raciocínio, quem sabe até mais simples. Vamos lá. Trabalharemos inicialmente com Aristóteles. Ah, mas por que, Hudson, a gente vai começar com Aristóteles? Para dizer uma verdade para vocês, de forma até simples você poder compreender isso.
Primeiro veio Platão, depois veio Sócrates, por último Aristóteles. Você não há de convir comigo que aquele que vem por último há de observar melhor a construção dos outros dois? Pois bem, é só isso. Como Aristóteles, nessa trinca, foi aquele que produziu por último, ele aproveitou melhor as produções culturais dos seus predecessores. Então, as melhores construções analíticas, em muitos aspectos, vêm de Aristóteles. Bom, gente, Aristóteles era grego e foi professor de Alexandre o Grande. Ah, quem foi Alexandre o Grande, Hudson? Só o primeiro homem a tentar conquistar o mundo. Bom, gente, olha, eu tenho formação histórica e eu tenho complementações acadêmicas na área de sociologia e filosofia. Ai, para que isso, Hudson? Simples. Para você melhorar ainda mais o prisma de análise do nosso desenvolvimento social. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês. Vou começar pelo fim, e é proposital. Tá vendo ali o terceiro conceito, de justa medida, que aparece no canto superior da sua tela? Pois bem, é você achar o meio termo. Exato. Vamos pegar um corintiano e um palmeirense brigando para saber se o Palmeiras tem ou não tem o Campeonato Mundial de 51. Um vai dizer que sim, o outro vai dizer que não, veementemente. Qual a justa medida? Quer dizer, qual o meio termo? Gente, cada um, então, que acredite naquilo que lhe aprouver. E que cada um siga seu próprio rumo. Não precisa bater boca, não precisa brigar. Até porque cada um tem a sua própria leitura a respeito do mundo. E necessariamente elas não estão equivocadas. Se o palmeirense acredita que isso é fato e tem documentação para isso, então que ele constitua a sua leitura. Se o corintiano destitui essa documentação e acredita que isso não se constitui como verdade, então que ele viva dessa forma. O ser humano tem que parar, pelo menos aqui no Ocidente, com essa perspectiva de que se você não está certo, então logo você está errado. Não é assim. Eu posso estar certo mesmo pensando em algo radicalmente diferente de você. Um ótimo exemplo de justa medida ou de meio termo. Vamos falar de política. Esse governo Bolsonaro é ou não é um bom governo? Quem acredita que não é, tem razão. E quem acredita que é, tem razão também. Vocês estão elencando elementos diferentes para defender as suas ideias, as suas ideologias. É um assunto que nós vamos trabalhar daqui a outros módulos. Mas é fundamental para você entender esse conceito de justa medida, de equilíbrio dessa balança, né? É o que se procura muito na ciência do direito, por exemplo, a justa balança, né? Por isso que, numa das figuras icônicas do direito, você tem uma mulher segurando o quê? Uma balança na mão. Então, vale muito a pena vocês entenderem todas essas dinâmicas. Pois bem, uma vez que nós entendemos o conceito de justa medida, que é o meio termo, vamos entender, então, um pouco desses vícios e dessas virtudes, né? E aí, você tem aí no PowerPoint a constituição do elemento o quê? Inicial, tá? Do elemento ético. Já dialogamos. Logo, vou seguir. O que apareceu para vocês aí? A virtude e o vício, que é o diálogo que eu vou ter com você no sentido de fechar essa primeira unidade. E ela é rápida, e ela é gostosa pra caramba. Vamos lá. Vamos partir da virtude. Eu vou dizer para você que virtude todos temos. Eu tenho virtude, meu colega aqui na sala também tem. São algumas semelhantes e outras não. Alguns aqui são muito pacientes. E a paciência é uma virtude interessantíssima, né? Outros já são muito calmos. A outra é sinônimo. Tem muitas semelhanças, mas não são a mesma coisa, não. Você tem um cara calmo, tem um cara paciente, você tem um cara extrovertido, que é aquele falante, alegre, né? Tipo eu. Já você tem aqueles mais pacatos, mais tímidos. Olha, a timidez é uma virtude interessantíssima. Agora, quando a pessoa não consegue se relacionar com a outra, aí já não é mais uma virtude. Aí você começa a trabalhar uma problemática, né? Talvez até um vício. Ótimo. Nós temos homens virtuosos e homens que têm virtudes. Logo, deixa eu colocar para vocês esse ponto de forma interessante. Eu tenho virtudes. Você tem virtudes. Agora eu vou perguntar de forma diferente. Você é um homem virtuoso? E aí toda a análise se transforma. Por quê? É simples. Um homem virtuoso, ele trabalha consigo de forma reflexiva para que ele possa pensar nas coisas da forma mais ampla possível e chegar à mais justa medida possível. Vou te dar alguns exemplos que são interessantes. 2, minimamente falando. Mahatma Gandhi, tá? Hindu,
lá na Índia, em 1940, lá no processo de independência dessa Índia, né? Que ela vai se libertar ali da Inglaterra, do domínio francês. Maravilha! Vamos pegar aqui já no Ocidente, Madre Teresa de Calcutá, é um outro excelente exemplo de uma pessoa também de ordem religiosa que é pautada pela dinâmica da virtude, uma virtuosa. Geralmente conseguimos ver pessoas assim de forma mais específica, né? Nos elementos religiosos. Não vamos longe, vamos ali no Papa João Paulo II, no universo católico. Vamos ali a um homem virtuoso, Martin Luther King, apesar de todos os defeitos que ele tinha, né? E teve, ele foi um homem virtuoso e lutou pelo direito do negro na década de 60, 70, nos movimentos para a expansão dos direitos civis nos Estados Unidos. Gente, tá ali um cara virtuoso, certo? Posso dar inúmeros exemplos. Entretanto, esses que eu trabalhei com vocês são fantásticos, já no sentido de entender que todo mundo tem virtude. Maravilha. Mas só alguns realmente caminham para a justa medida. Isso durante toda, praticamente, a sua forma de vivência. Pois bem, o desequilíbrio dessa relação constitui praticamente o vício. Perfeito? E aí, no PowerPoint de vocês, você tem isso sendo trabalhado. Mas aí, já passando para o tema 2, que conecta-se com o tema 1 no seguinte sentido. O vício, né? Vício, falha, defeito, falta, vício. Nossa, é o em drogas? Sim. É em álcool? Também. Vício. A nossa, ele pode estar em tantas direções. Tem gente que é viciada em xingar, em tratar o outro mal. Pois bem, o que nós temos que fazer numa comunidade como a nossa? Tentar evitar o vício, a falha, a falta. É claro, gente, tudo isso há de acontecer, mas dentro de uma justa medida. Você errar propositadamente tem uma certa interpretação. Você errar tendo tido o intuito de acertar é uma outra coisa. É como se você estivesse com a bola de basquete na mão e olhasse para a cesta e dissesse, gente, eu vou acertar. E você lança. E a bola bate no ar, roda, 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 roda e fora. Eu tenho que te aplaudir. Por quê? Porque você errou. Mas no intuito de acertar, né? O seu princípio moral foi diferente. Diferentemente de quem está com a mesma bola na mão, olha para a mesma tabela, para o mesmo aro e diz, poxa, o cara errou deliberadamente porque quis e prejudicou toda a sua equipe. Então, quando você fala da mentira, quando você fala da ganância, quando você fala do ódio, quando você fala do relacionamento descomedido, ciúme, né, exacerbado, você está falando de vícios. Vícios são faltas e faltas graves que a gente tem que trabalhar no intuito de desconstruir. Não é eliminar, é desconstruir. Até porque, dentre outras coisas, o ciúme é protetivo. Mas, como eu disse a vocês, isso vai ser assunto para um outro momento. Pessoal, brigadaço. Um beijo no coração de vocês e até a próxima unidade.